e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Busco tua face de manhã bem cedo, pois tuas bênçãos quero receber. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. E logo à tarde, quando o sol se esconde, quero prostrado aos teus pés estar. Ó Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és Senhor. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus abençoe o seu dia, o seu lar, a sua família. Se ainda não é inscrito em nosso canal, tem um botão aí, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que, se você acompanhar esse vídeo até o final e gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Desde já um feliz sábado para você, um Shabbat Shalom para você e para toda a sua família. Pegue aí a sua Bíblia, já estou com a minha aqui em minhas mãos, e vamos estudar as Sagradas Escrituras. Hoje, o título da nossa mensagem é Jesus é o Senhor do Sábado. É o título da nossa mensagem. Convido você que vá no livro aí de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 23. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. O verso 24 nos diz assim: Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? O verso 25. Mas ele lhes respondeu, no caso Jesus: Nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Agora perceba o que diz o verso 27. O verso 27 diz assim: E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O verso 28: De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então perceba o seguinte: perceba que aqui Jesus estava passando numa seara com seus discípulos, o texto diz isso, e os seus discípulos estavam com fome. E eles colheram ali de algumas espigas. Os fariseus, vendo aquilo, criticaram, né? E falaram bem assim: olha, não sabe que no sábado não é lícito fazer essas coisas?
Mas o fato que chama a atenção é que Jesus aqui dá o exemplo que aconteceu com Davi. Davi e seus homens, né? Eles estavam com fome e eles comeram os pães da proposição, no qual não era lícito comer, mas somente os sacerdotes. Mas perceba o seguinte, no verso 28, diz assim, Jesus, né, dizendo, né, que ele é o Senhor do sábado. Por que Jesus usou essa expressão para os fariseus? Que ele era o Senhor do sábado. Quando você pega o livro de João, capítulo 1, olha só o que diz João, capítulo 1. Vamos lá. Estou folheando aqui minha Bíblia. Convido você que faça o mesmo. João, capítulo 1. Por que Jesus usou essa expressão que ele é o Senhor do sábado? Olha só, no verso 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você percebe? Aqui está falando de alguém que estava com Deus, e era o Verbo, e se fez carne, né? Quem é essa pessoa? Quando você pega o verso 14 do capítulo 1, diz o seguinte, olha só o que diz o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então esse Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e estava com Deus, e era Deus, esse Verbo é Jesus. Agora perceba o seguinte, olha só, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quando fala princípio, está falando lá da criação, lá do início. Você quer ver? Vá lá no livro de Gênesis, capítulo 1, e o verso 1. Olha só o que diz o texto aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então você percebe que no princípio, ou seja, na criação, aqui está se referindo a Jesus. Tudo foi feito por ele e por intermédio dele. Então, Jesus é o Criador de todas as coisas. E um fato que chama a atenção, que não é só o livro de João, que diz que tudo foi feito por ele e por intermédio dele, mas no livro de Colossenses, abra sua Bíblia no livro de Colossenses, que vai confirmar a mesma coisa. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15. Olha só o que diz Colossenses 1, a partir do verso 15. Nos diz o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E aqui o verso 17 diz assim: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então você percebe que o texto diz assim: tudo foi criado por meio dele e para ele. É por isso que Jesus diz o seguinte, né? Que ele também é o Senhor do sábado. Por que Jesus é o Senhor do sábado? Porque o Senhor Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por ele e por intermédio dele. E Jesus também, né, criou esse dia especial, né? O sábado do Senhor, o sábado do Senhor é do Senhor Jesus, ele criou. E o que foi que Jesus fez lá no princípio, lá no começo da criação? Vamos voltar lá para nós vermos. Quando você pega Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao 3, olha só o que diz Gênesis 2, do 1 ao 3.
Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado o dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia e de toda a sua obra que tinha feito. O verso 3: abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que com o Criador fizera. Sabe, meu amigo, minha amiga, é por isso que Jesus diz lá que ele é o Senhor do sábado, porque lá no princípio, lá no começo, Jesus, acabando toda a sua criação, o que ele faz? Ele descansa, sabe? Esse dia é um dia santo, é um dia de bênçãos. É por isso que Jesus é o Senhor do sábado. Quer você também guardar esse dia especial do Senhor do sábado? Quer você também descansar nesse dia? Quer que esse dia seja um dia de bênçãos na sua vida, um dia santo, um dia separado, onde você não vai se preocupar com o que comprar, o que vender, onde você vai descansar da sua labuta diária? Se você quiser, né? É claro, guarde esse dia todo especial. Aproveite esse dia, é o dia do Senhor. Convido você a fazer uma oração comigo aí, onde você está. Feche os olhos, vamos conversar com Deus. Amado Deus, amado Pai, obrigado por esse momento do estudo da Tua Palavra. Descobrimos que o Senhor é o Senhor do sábado, porque o Senhor é o Criador, inclusive, do sétimo dia. E obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar um dia especial para que possamos descansar das nossas lutas, das nossas fadigas. Esteja conosco nesse dia, guarda o meu amigo, a minha amiga, abençoe, livre de todo mal. Eu te peço essas bênçãos no doce e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.